Fala pessoal, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o engenho. Na apostila de vocês, na página 43, ali o livro didático, então vocês podem pegá-lo. É, então a unidade 12 é um total de 6 vídeos que eu vou fazer, né? Um aprofundamento um pouco maior. Então são vídeos curtos, mas a gente vai fazer 6 vídeos, né? Ao contrário do que eu estava fazendo, com menos vídeos. Cada tema, mas agora vai ser 12. 6 vídeos na unidade de 12. Bom, então ali o engenho, no início da colonização, os engenhos se apresentavam como algumas construções rodeadas por matas nativas. Mas ao longo do tempo foram se transformando em grandes complexos com muitas construções e imensas lavouras de cana-de-açúcar. Para a produção de açúcar, havia a necessidade de muito investimento e da implantação de uma infraestrutura apropriada. Os colonos com melhores condições investiam no plantio da cana, na construção e na melhoria do engenho e também na compra de escravizados de origem africana. O engenho, a lavoura e as construções ficavam dispostos num grande latifúndio, numa grande proporção de terra, né? O proprietário desse complexo era dominado senhor do engenho. Os trabalhadores escravizados trabalhavam na lavoura, no corte e na moagem da cana. Então vou parar por aqui para explicar um pouquinho isso, senão a gente vai lendo e não fica assim. Bom, então ele diz no começo era só um engenho numa mata, com uma mata em volta. Só que as coisas foram crescendo e a infraestrutura para esse engenho funcionar, ela tinha uma necessidade de acontecer. Então, em volta se construía toda uma lavoura, né? A plantação da cana-de-açúcar, que é a matéria-prima desse engenho, né? Da açúcar. Então, se construía toda uma estrutura. Então, ali se tinha a lavoura, começava a aparecer alguns armazéns, algumas vilas iam se formando em volta desses engenhos também. Tinha-se a mão de obra escrava, né? Então, oriundos da África, que faziam todo esse trabalho, todo esse processo. Então, os trabalhadores trabalhavam na lavoura, no corte, na moagem de cana e também na caldeira, onde aqueciam o caldo de cana até que ele engrossasse. Eram supervisionados com rigor pelos feitores, capatazes, livres e assalariados, pagos para fiscalizar, punir e, porventura, perseguir os escravizados que tentassem fugir. Então ali tinha todo um controle sobre esses escravos, que alguns até livres, já com salários, mas que cuidavam desses escravos, né, e com rigor, que eles não fugissem. Então alguns cuidavam da caldeira, um das moagens, né, alguns das moagens também. Existiam várias funções nesses moinhos. Então, essa caldeira ele aquecia, né? E fervia esse caldo de cana até ele ficar grosso, para daí sim ele virar o processo, né, que é necessário para se tornar um açúcar. Não é o açúcar que a gente tem hoje, esse açúcar branquinho, né? Era um açúcar mais grosso, assim, já mais marrom, assim, talvez uma cor mais amarelada, assim, é um açúcar diferente, né? Esse processo que a gente conhece hoje, ele já vem bem depois. Então ali o processo de fabricação do açúcar era coordenado por profissionais que tinham conhecimento técnico sobre o preparo desse produto. Eram trabalhadores livres, remunerados e conhecidos como mestres do açúcar. Além das grandes plantações de cana-de-açúcar, o engenho ainda continha hortas e currais para abastecimento dos víveres necessários à subsistência do senhor do engenho e de sua família e de todos os trabalhadores.
Em alguns casos, roças de subsistência foram cultivadas por trabalhadores livres que poderiam morar em casas no engenho ou em suas proximidades. Então se tinha toda uma estrutura ali para ter uma subsistência. Então a plantação, do modo geral, não era muito para o comércio, os outros tipos de cultura, mas sim uma plantação para a subsistência. Beleza? Bom, gente, vamos ali para a página 44. Então ali, então tem umas trocas de ideias ali, né? Então, com efeito, a cana não era só plantada, como ainda transformada em açúcar no próprio latifúndio. Para tal existência, um engenho constituído de moenda, caldeira e casa de purgar, onde o açúcar era branqueado, né? O proprietário não tinha engenho, pagava com metade da colheita para moer a cana. Somente no engenho deste, obviamente, pagava com a metade da colheita. Afora que era cobrado o título de aluguel. Os grandes latifundiários de cana-de-açúcar compreendiam, além da plantação de engenho, também a senzala, onde dormiam os negros, a capela, sendo responsável por ela algo como um feudatário, né, dos latifundiários, e a casa grande, onde residia o senhor patriarcal, suprema autoridade local e um verdadeiro aristocrata não titulado. Então ali fala um pouco dessa sociedade ali, como vivia, né, do modo geral, desse engenho, como que era distribuída a parte de hierarquia e como ela era também sustentada economicamente falando, né? Então, cada processo que tinha. Então, se tinha um pouco um branqueamento desse açúcar, não era um processo como é feito hoje, né? Com essas purezas que se tem hoje, mas ele já tinha um processo e tudo se pagava com uma parte da produção, uma parte disso, daquilo, tinha uma porcentagem, umas trocas feitas de um certo modo. Gente, então na próxima aula a gente volta com a Sociedade Açucareira, na página 44, tá? A gente dá uma continuidade nesse processo então, beleza? Um abração e até o próximo.